Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa última aula de trabalho de conclusão de curso 1, a aula 13. E nós vamos então agora aproveitar essa última aula para repassar tudo que a gente viu nesse curso e também dar algumas dicas e tudo, aproveitando então para preparar ou para finalizar o seu texto de TCC1, pelo menos o seu plano de trabalho, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar um cronograma que foi colocado lá no material para vocês dessa disciplina, que é o cronograma de TCC, e eu vou passando ao longo desses pontos aqui, tá certo? E a gente vai vendo como isso se relaciona com os conteúdos que a gente viu ao longo da disciplina. Esse primeiro ponto aqui é o pré-projeto. Você vai, então, escolher o seu objeto de estudo, elaborar sua pergunta de pesquisa, colocar sua justificativa para essa escolha, apontar seu objetivo geral, enumerar seus objetivos específicos e apresentar a metodologia que será utilizada, tá? Muito bem. Então, lembre-se que na aula 4, a gente tinha falado o quê? Erros para se evitar ao se criar ou se preparar para fazer o seu TCC. Iniciar pesquisa bibliográfica antes de definir o escopo do TCC. Isso aí, enfim, não dá certo, né? O segundo erro também bastante comum é escrever a introdução sem elaborar o escopo do TCC. Eu começo a fazer um monte de escrita e tal, você vai perder tempo, você vai trabalhar à toa, né? E o que é o escopo do TCC que a gente está falando tanto? É o tema delimitado, problema de pesquisa, a pergunta que você vai responder e os objetivos geral e específico, tá? Então, com isso bem pensado, bem planejado, você não vai cometer esses erros que são comuns, tá? O que a gente fez? A gente fez o processo inverso. Eu pegava um artigo e tinha que extrair o escopo desse artigo, né? Então, a gente pegou, por exemplo, esse artigo Cadeia de Valor de um Hospital, propostas de melhorias e avaliação por intermédio da simulação, evento discreto e avaliação econômica. E a gente aplicava, nesse artigo, o sistema, antes de extrair o escopo, a gente aplicava o sistema de 3 leituras, que foi dado detalhadamente na aula 3, que veio desse livro aqui, A Arte de Ler, do Mortimer Adler, tá? E então, isso aqui é só para ilustrar. Uma das 3 leituras era a análise estrutural, assunto abordado, mensagem transmitida, partes principais, ordem, relação e problema abordado. Tinham outras leituras que você tinha que fazer, tá lá naquela semana, tá? Naquela aula daquela semana. Depois que você fez essas leituras, você conseguia obter o escopo do artigo. Então você conseguia colocar, o tema desse artigo é Lean e simulação em um hospital. Qual é a pergunta de pesquisa? Como usar simulação e Lean para testar cenários de mudança? E os objetivos geral e específico eram testar cenários para aumentar a produtividade, o geral, e o específico era criar uma simulação, detectar possíveis pontos de melhoria com Lean e avaliar via simulação, tá? Então, com isso, a gente estava fazendo o processo inverso, pegar um texto, um artigo, enfim, uma dissertação, um TCC, e ver o escopo daquilo. Você, ao treinar isso, você ser capaz de criar ou planejar o seu trabalho a partir desse instrumento, tá? Muito bem. Aí o segundo ponto que está colocado no cronograma do TCC é o embasamento teórico, que é a construção inicial do seu texto, no qual você vai explicar os conceitos fundamentais da sua pesquisa, né? Você vai usar autores referenciados da área em artigos publicados em congressos e revistas científicas, observando a data de publicação, tá? Só que se você for colocar conceitos básicos, isso não é tão problemático, né? Pode ser livros e tudo. Mas agora, se isso depender do contexto de tecnologia e sociedade, aí você tem que tomar um certo cuidado, tá? No artigo que a gente viu na aula 4, a gente falava sobre cadeia de valor em um hospital, né? Propostas de melhorias e avaliação por intermédio da simulação. E a gente viu nessa aula 4 também, fez uma breve revisão de um segundo artigo que era a melhoria de processos pela modelagem e simulação de layout para pequenas e médias empresas, tá? Legal. Agora, o terceiro ponto que está sendo abordado no nosso cronograma aqui é a pesquisa aplicada, tá? Então, eventualmente, você vai ter que ir a campo para coletar os dados ou para fazer entrevistas, enfim, fazer tabulações e análise de resultados, tá? Isso é interessante para você poder trazer uma contribuição para o campo da engenharia de produção e aproveitar para ter um desenvolvimento prático, que eventualmente pode ser importante para a sua carreira. Depois você pode aproveitar esse desenvolvimento lá futuramente para a sua carreira, tá?
Aqui, como é que se diz? Como experimento, como proposta de experimento para esse tipo de atividade, eu fiz um estudo de caso que está dado lá na aula 7, que é o Layer Picker, né? Então, eu colocava que era a introdução de uma máquina para melhorar a produtividade de um centro de distribuição. Uma empilhadeira com uma garra adaptada para você poder montar os pedidos dos clientes, tá? E aí, o que eu fiz? Para a coleta de dados, normalmente coleta de dados é uma coisa que dá muito trabalho, tem que tomar uma série de cuidados para você não viesar a sua amostra, para a amostra não ser pequena, para você, enfim, para não coletar o dado de maneira inadequada ou incorreta. Então, e às vezes você não tem permissão para coletar dado, ou, enfim, se você tiver algo da empresa que pode ser disponibilizado, mesmo que seja sob sigilo, já é um avanço, né? Só que o que é o problema? Eventualmente pode ter alguns erros, algumas inconsistências. Mas, enfim, é melhor do que você ter que coletar, porque pode dar um trabalho e um tempo muito grandes, tá? Lá no nosso... O que eu fiz aqui na estratégia de desenvolvimento do trabalho? Eu aproveitei um vídeo, fiz uma coleta de dados apenas para efeito de amostra, de mostrar para vocês como é que pode se dar esse processo, e vi que, através do vídeo, eu obtinha uma produtividade diferente do que estava sendo colocado inicialmente pelos autores do vídeo, que dava para ter uma produtividade maior esse equipamento, tá? E aí, na aula 12, que foi a aula anterior, eu mostrei para vocês como é que vocês podem tentar, caso haja discrepância entre os dados e os resultados que você está obtendo, como é que você pode analisar ou tentar eliminar esses problemas, tá? Seja na questão de analisar a coleta de dados ou fazer uma análise sobre a análise de dados, verificar se houve algum problema na hora de inserir os dados na simulação e aqui, por exemplo, saber se as condições que são necessárias para a simulação foram atendidas e fazer uma análise adequada dos resultados, né? Mediante depois, é claro, uma série de procedimentos rigorosos para eliminar qualquer inconsistência, erro que eventualmente poderia estar contido no estudo, tá? Agora, no nosso cronograma aqui, você tem as considerações finais aqui, que são os itens 4 e 5, né? Considerações finais, na verdade é 4, certo? E aqui você vai, então, colocar as conclusões, o que você pode colocar para a comunidade acadêmica, o que você pode melhorar, o que esse estudo poderia, enfim, como é que esse estudo poderia ser estendido, tá bom? E aqui é interessante lembrar que na aula em que a gente viu isso, que foi a aula 12, a gente, depois da quarta tentativa ou estimativa que usou simulação, a gente verificou que os nossos resultados eram um tanto quanto surpreendentes. Então aqui deu alguns resultados e aqui outros resultados nessa etapa da simulação. Aqui na máquina que só tem uma pessoa e aqui que tem a empilhadeira adaptada, a gente viu que tinha discrepâncias. Que discrepâncias eram essas? Uma pessoa sozinha conseguia movimentar 1.740 caixas ou peças e uma empilhadeira aqui era 2.322, o que dava um rendimento de 33% para a empilhadeira, o que é bem abaixo do que a gente tinha estimado inicialmente, tá? Então, a gente acabou vendo, ou concluindo através da simulação, que embora tenha ocorrido um aumento da produtividade, a gente viu que o layout tinha impacto significativo, né? Então, na hora de eu analisar aqui o idle, os resultados, tá vendo? Eu tenho que analisar os resultados. O idle, o tempo ocioso de cada uma das máquinas que representavam ou o processo manual ou o processo pela empilhadeira, eu vi que, na verdade, esse tempo ocioso era o tempo de você colocar o pedido ali para ser montado. Então, isso levou a gente a entender que o tempo de deslocamento do produto, até para você formar o pedido, é uma importante variável que você não pode desprezar isso. O seu aumento de produtividade não pode ser olhado apenas como a máquina sozinha e o produto já está por mágica ali, colocado, tá? Então, com isso, a gente conseguiu, pessoal, de certa forma, atender esse fluxograma, que é os passos do método científico. A gente utilizou ele foi muito útil, muito interessante para esse estudo de caso e para a gente construir, eventualmente, a partir do estudo de caso, o nosso texto, que é o que é falado aqui, inclusive, no nosso cronograma, que é o item 5, que é a introdução, né? Então, você vai ter que colocar, por exemplo, na introdução, a justificativa do trabalho, os objetivos gerais e específicos e orientar a leitura com um pequeno resumo dos capítulos que você vai ter ali, o que acontece no seu trabalho, tá? E, obviamente, você tinha uma outra coisa que você deve colocar, que é a formatação, tá certo? A formatação
deve seguir as normas ABNT da instituição. E aí você pode encontrar lá, né? Eventualmente, é legal você adaptar algumas coisas, né? Então, por exemplo, no resumo, o que você deve pensar? O resumo, como o próprio nome diz, tem que conter todos os desenvolvimentos, que são a motivação, o método, os resultados e as conclusões do trabalho. Então, o resumo é uma miniatura do que vai acontecer dentro do trabalho. Motivação, método, resultados e conclusões. Tá? Como você viu, não dá para fazer um resumo se eu já não tenho uma ideia do que será feito em cada pedacinho do trabalho. Por isso, o resumo também não será feito primeiro, a menos que você já tenha essas ideias. Eu já tenho uma ideia mais ou menos geral de cada passo aqui, e aí com isso eu já posso construir o resumo. Tá? Na aula 5 a 8, isso aqui é útil para você construir um texto com uma formatação muito boa, que é a formatação em LaTeX, né? O LaTeX é um software que produz textos de qualidade, com visual agradável, que é fácil de manipular tabelas, fórmulas, coisas que são importantes na engenharia. E aqui você tem algo gratuito lá no Overleaf, que faz a edição do texto para você, que você pode compartilhar o texto, enfim, é bem legal essa ferramenta gratuita, tá? Você pode dar um login usando Google, usando o login da Google, tá vendo aqui, ó? Google, Orchid, Twitter, I3E, ou o seu próprio e-mail aqui. Não precisa estar ligado necessariamente ao e-mail da Google, tá? Mas facilita bastante. Agora, na aula 6, a gente deu também uma coisa que é legal, que é o Mendeley, né? Que é uma solução para você gerar referências, citações e bibliografias para vários estilos, né? E foi dado, inclusive, nessa aula, uma visão geral de como que você pode fazer isso de forma mais simples, de como que você pode usar essa informação para você, enfim, ganhar tempo, você não ficar brigando com as referências. As referências, em geral, dá bastante trabalho, e aí os trabalhos de TCC, mestrado, doutorado, às vezes, tem problemas ali. Então, toma cuidado com as referências, tá? Agora, o que eu iria falar é o seguinte, eventualmente, o seu TCC, qual é a relação que ele tem com o estágio? Será que ele pode ser usado no seu estágio? Essa gravura aqui é uma gravura do MC Escher, e eu quis enfatizar essa questão de uma coisa tem relação com a outra, né? O estágio pode influenciar no seu TCC, o TCC vai ter impacto no seu estágio. É legal você pensar nesse relacionamento, né? Inclusive para a sua carreira, como eu falei lá na disciplina de estágio. Então, além disso, o seu TCC, o que você planeja para fazer com ele? Além de usar no estágio ou de ser ligado ao estágio, você poderia pensar numa possibilidade de mestrado ou numa publicação em revista ou em congressos nacionais ou internacionais? O que daria para fazer com o seu TCC, né? Em termos acadêmicos? Isso é legal pensar. E por que isso é importante? Porque você pode ter esse primeiro passo de você transformar o seu conhecimento como gestor em algo acadêmico, depois você pode usar isso para uma consultoria e voltar a ser gestor. Enfim, a relação dessas experiências que você está tendo no estágio com o TCC, eventualmente, você pode aproveitar para fazer um melhor TCC e fazer um bom plano de carreira, de você adquirir outras habilidades, a habilidade de fazer um bom relatório, a habilidade de se apresentar. Isso tudo o TCC vai fornecer para você, e você, na empresa ou na academia, enfim, o plano de carreira que você escolher, essas habilidades serão necessárias, tá? Muito bem. E é claro, então, que você pode pensar numa estratégia, eventualmente, em que o TCC está enquadrado de como que você pode mudar de cargo, ou melhorar de cargo, ou enfim, ou ganhar novas habilidades para você fazer coisas diferentes no seu cargo atual. Isso é legal também, tá? Eventualmente, o seu TCC, será que ele poderia ser aplicado para fazer uma startup? Ele está identificando uma oportunidade de negócio, né? Aqui eu estou dando ênfase a um programa da FAPESP, que é o programa para inovação em pequenas empresas, né? Será que daria para pegar essa sua ideia que você está desenvolvendo no TCC e fazer uma empresa em cima disso? Será que tem mercado? É escalável? Enfim, é interessante você pensar nessas questões. Além disso, você poderia... Será que esse meu TCC pode contribuir como para o mundo, para melhorar a vida das pessoas, né? Isso aqui eu enfatizei lá na disciplina de estágio, em que eu dava a metodologia Scrum, a metodologia ágil Scrum, e que ele está sendo usado, por exemplo, para a Grameen Foundation, que ajuda a melhorar a vida das pessoas pobres, como? Aumentando a renda dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham um negócio que renda mais dinheiro. Então, as pessoas têm um negócio
e a Grameen Foundation incentiva com microcrédito ou então com ações para que as empresas dessas pessoas sejam mais rentáveis e elas, ganhando mais dinheiro, saiam da pobreza. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês pensem grande. Como é que o seu TCC pode mudar o mundo? Como é que o que você desenvolveu ao longo do seu curso ou o que você vai fazer para a sua carreira pode auxiliar as pessoas? É com essa mensagem que eu deixo, então, vocês, essa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês. Muito obrigado e até uma próxima disciplina. Tchau!